Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, igreja. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, igreja. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, igreja, vai ficar bonito. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. glória a Deus, Pois Ele é meu seguro guia. Ele só, oh, aleluia, glória a Deus, Deus grande e poderoso, aleluia, glória a Jesus. Eu também está adorando o 308, isso também bastante conhecido. Vamos estar adorando junto, em nome de Jesus. 308. Amém? Amém. Só o sangue de Jesus tem poder para nos lavar e de toda mancha nos limpar. Tudo que lavado for nesse sangue expiador, não mais teme a morte nem a dor. A igreja, só o sangue pode libertar. Bora, igreja.
preço do amor com que resgatou-nos o Senhor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder de preservar o fiel que a Deus quer agradar. Todo ouro é sem valor para pagar o grande favor do eterno e divino amor. A igreja, só o sangue pode libertar. Aleluia! E também Glória a Deus! pelo sangue Aleluia! alcançar A morada de Jesus. Só o sangue, amados irmãos. Aleluia. É só o sangue que traz libertação e salvação. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Olha aqui o diácono Leandro para trazer a palavra oficial nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento a todo mundo, Deus, com a santa voz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós estamos lendo, irmãos, no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 13. Gálatas 5, 13. Amém? Amém. Que diz: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem necessita de orações, oremos. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Espírito Santo, na tua presença, Jesus, neste momento, eu já te agradeço, já quero te agradecer, ó Pai, te render graça pela oportunidade, pelo privilégio ao qual o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, ó Pai, em teu nome. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, a qual já tem falado nesta noite, Jesus. Ah, Jesus, glória a Deus, aleluia, porque devemos seguir a tua palavra assim como ela é, Deus. Porque a tua palavra, Senhor, ela se torna a base para a nossa vida e nos ensina o caminho correto e certo para seguirmos e fazer, Senhor, a tua presença, Jesus. Deus, é o que eu te peço, fica conosco, continua falando, assim como o Senhor já tem falado, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: amém. Amém. Desde agradecendo a oportunidade, em nome de Jesus. Pensando em tudo que me aconteceu, Aleluia, Jesus. Aleluia. em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu, eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que és de fazer dom. Deus olha pra mim então
também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Aleluia! Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria. E como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Vou te adorar pro resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho. Também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Glória a amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Sei que não mereço ter o teu carinho. Também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Aleluia! Mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu te amo. Departamento de Mulheres Idosas. Agradecemos a oportunidade de nome de Jesus. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo, oh Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Eu te segui por esse caminho e dá meu coração ao meu louvor.
Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. E os meus olhos perdam o brilho do primeiro amor. Não quero que ninguém se perca o desejo de te adorar.
grande é o nosso Criador, adora ele, Senhor Jesus. O que passou, passou, em Cristo agora eu sei. Ele é meu grande amigo, e eu também sou. Com a graça recebi, ao pobre pecador, pra mim o céu se abriu, oh glória ao meu Senhor. Somente olhar assim, somente olhar assim, somente olhar assim, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, seguir sem vacilar, prostrado em teu altar, e não olhar atrás. Eita glória de Deus, como diz a palavra de Deus, devemos olhar para o lado que é Cristo, sem cessar e sem vacilar, o alvo é Cristo, né? E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido aqui a diaconizar Rita. Ela vai estar com a oportunidade de estar orando pelos dias e pelas ofertas em nome de Jesus. Salve os irmãos da paz do Senhor. Bora orar em nome de Jesus. Pai querido, maravilhoso, eu te apresento aqui esse dízimo de oferta, meu Senhor. Abençoa aqueles que dizimaram, meu Senhor, aqueles que ofertaram, meu Senhor Jesus. E aquele que não pôde, meu Deus, abençoa também, meu Senhor. Vai abrir a porta de emprego, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agradeço a oportunidade de Jesus. Ainda de pé em nome de Jesus. Convido aqui o nosso pastor presidente para estar trazendo o ensinamento desta noite, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amados, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. O livro do Gênesis, capítulo 33. Versículo 2. 1, 2 e 3. Livro de Gênesis, capítulo 33, a partir do versículo 1. Nós iremos ler até o 3º. Esperamos todos juntos, nós vamos abrir. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou Jacó os seus olhos e olhou, eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e ali os seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo
passou adiante dele e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Amém? Os irmãos podem tomar assento? Glória a Deus, aleluia. Amados, o Senhor nessa noite está falando algo que eu estava meditando esses dias. E é o que nós precisamos não só aprender, como também isso está diante do nosso coração. Porque a Bíblia vai falar que acerca aqui do encontro entre Esaú e Jacó. A história diz que quando Jacó nasce juntamente com Esaú dentro do ventre de Rebeca, a Bíblia diz que os dois lutavam dentro. E por Esaú nascer primeiro, gêmeos, mas ele nasceu primeiro do que Jacó, a Bíblia vai dizer que ali ele seria o primogênito. E nós sabemos que diante da primogenitura, que era a bênção do pai para o filho, quer dizer, na época o filho mais velho teria toda a autoridade quando o pai morresse. E a Bíblia vai dizer que Esaú herdaria da parte de Isaac a autoridade. Porque a Bíblia vai dizer que Isaac já era velho em idade, já estava cego. E a Bíblia diz que nesse momento chegou o momento de abençoar a Esaú. E a Bíblia diz que nesse momento Isaac chama Esaú e diz: meu filho, o que tu tem de melhor traz para mim, porque eu vou te abençoar. A Bíblia vai dizer que nesse momento Esaú, ele era um perito em caça, ele era caçador. Jacó não, Jacó vivia em casa com a sua mãe, era aquele que fazia os afazeres da casa. A Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú. Mas a Bíblia também diz que nesse momento, Isaac manda a Esaú buscar uma caça, matar e fazer um guisado para ele, uma comida, para que ele viesse comer e abençoá-lo diante daquilo que ele fazia de melhor. E a Bíblia diz que nesse momento Esaú vai fazer isso que ele está pedindo. Ele vai em busca da caça, traz a caça, mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega com fome, tinha o alimento ali. Jacó, querendo a bênção, e a sua mãe também, que era amante de Jacó, amava mais a Jacó. Naquele momento, Esaú com fome, Jacó pega ele no ponto fraco dele e diz: olha, tu quer comer? Tu está com fome? Eu só te dou se tu passar a bênção que é para você e para mim. Esaú no primeiro momento não quer, mas depois ele diz: que me adianta essa bênção na minha vida se eu vou morrer já? Quer dizer, não valorizou aquilo que era de Deus na sua vida. Devemos ter muito cuidado acerca disso. As bênçãos de Deus, os propósitos de Deus, irmão, tem um momento certo para acontecer. E muitas das vezes, para esse acontecimento de Deus acontecer na nossa vida, nas vezes que muitas das vezes nós estamos baixamente, espiritualmente, sem força, sem vigor, mas até mesmo diante da nossa necessidade, é o momento que nós podemos trocar a bênção de Deus por qualquer coisa desse mundo.
Bíblia vai dizer que Esaú toma a decisão de trocar pela sua necessidade diante da fome que ele estava. Mas imediatamente, ele fazendo isso, a sua mãe juntamente com Jacó, porque Isaac estava cego, colocam os pelos no corpo de Jacó, porque Esaú era um pouco peludo, cabeludo, e Jacó não era. Faz com que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. Sabe por que isso aconteceu, irmão? Porque Esaú rejeitou. Quando Deus quer fazer, quando Deus tem uma promessa, não importa se você rejeitar, Ele coloca outro no teu lugar. Mas as promessas dele têm que ser cumpridas. Mas o interessante é que ao passar do tempo, Jacó vai até o seu pai e ali leva a caça, comida. E ali Jacó, já cego, não viu totalmente quem era, só passou a mão, viu que era peludo, pensou que era seu filho porque ele estava cego. E a Bíblia diz que nesse momento ele abençoa Jacó. E aquilo que Deus abençoa, ele não volta atrás. Jacó foi enganado. Não. Isaac foi enganado por Jacó e Rebeca. Mas existia também diante do seu filho amado a rejeição daquilo que Deus tinha sobre a sua vida. E nesse momento a Bíblia vai dizer que começa o conflito entre a família. Quando Esaú sabe do problema, do que tinha acontecido, ele vai em busca de Jacó para querer matá-lo, fazer o mal. É necessário que Jacó fuja. Mas o interessante desse texto é que gera um conflito muito grande entre a família, porque esse conflito já estava gerado há muito tempo. Se nós observarmos diante do texto, o texto vai dizer que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Se você for observar, já existia um conflito entre e dentro da família, por mais que não era visto diante do casal, mas o coração de um estava em um e o coração do outro estava no outro. E o que eu quero dizer nessa noite é que muitas das vezes, irmãos, os conflitos que são gerados diante de uma família, muitas das vezes não vêm de uma parte só. Muitas das vezes é porque não vigiamos diante da situação que nós vivemos. Eu, quando era criança, existia um conflito muito grande na minha casa. Minha mãe crente, meu pai, uma hora era crente, outra hora não era, uma hora era crente, outra hora não era. Quando ele se invocava, aliás, nunca se libertou do vício que ele tinha, que era fumar. Por isso que ele não ficava firme na igreja. Ele era crente no sentido, ia para a igreja, mas deixar o vício nunca deixou. Só no final mesmo, quando Jesus libertou ele totalmente. Mas existe um conflito muito grande dentro da nossa casa. Minha mãe crente e a minha mãe sempre puxou mais para o meu lado, né? Sempre, não é que ela gostou mais de mim, mas sempre ela. Já meu pai não era mais comigo, eu gostava muito da minha irmã, Giovana. E existiu o meu irmão. Meu irmão entrava no meio. Mas existiam alguns conflitos.
por causa disso. Um ficava com raiva, outro ficava com raiva. Quando era para as coisas para cima de mim, meu pai sempre queria, minha mãe não deixava, quando era para o lado da minha irmã, minha mãe, meu pai também não queria, e era aquela coisa, um conflito. Infelizmente, até nos dias de hoje estão acontecendo isso. E o que eu quero dizer nessa noite é que, através de tudo isso, aconteceu de pior, que foi a rejeição da promessa que Deus tinha na vida de Esaú. Não só pela sua vontade, mas sim pela a indiferença que existia diante do lar. Amante de um lado e amante do outro. E não tinha um propósito para o melhor de todos. Não, quem vai ser fulano. Quem vai ter que ser ciclano. E o projeto é para esses. Viu? Não, fulano não merece. Fulano não merece nada. Quem merece é fulano. Infelizmente existia isso, irmão, dentro lá. Mas o interessante é que quando Isaac sabe, fica muito triste com a situação, porque não foi culpa dele, mas ele já tinha abençoado. Só que existia um engano no meio. Existia aquele que verdadeiramente rejeitou, mas também existia o outro lado, que era o lado errado, que era o lado do engano, da mentira, e que não era a vontade de Deus. Mas nós podemos ver, irmão, que existiu também uma rejeição. E quando há uma rejeição, principalmente daquilo que é de Deus, Deus não aceita mais perdão, no sentido do propósito que Ele quer fazer na vida da pessoa. Não para a salvação, no propósito da obra que Deus quer fazer na vida da pessoa. E acontece que chega um momento em que Esaú sabe do acontecimento e começa a perseguir a Jacó. Jacó vai ter que ir embora. E a Bíblia vai dizer que é cerca de 20 anos que eles se separam sem se ver. Só que no texto que eu li, a Bíblia vai dizer que Jacó vê seu irmão de longe, com seus olhos. Jacó está com a sua família, seus filhos, suas servas, suas mulheres, e também está juntamente com os seus servos. Mas a Bíblia diz que quando Esaú vem com um exército, vem com 400 homens. Imediatamente Jacó pensava no seu coração que Esaú viria para o pegar, matar e destruir toda a sua família. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó reconheceu o seu erro. Mas diante das suas orações, Jacó sempre pedia a Deus para que um dia Deus abrisse o coração do seu irmão e que ele verdadeiramente aceitasse o seu perdão. E naquele momento em que Jacó estava ali diante de Esaú, ele pensou que Esaú viria para acabar com a sua vida. Mas a Bíblia diz que Jacó sempre esteve orando para que um dia pudesse encontrar o seu irmão e pedir perdão a ele, e não acontecer nada entre os dois. A Bíblia vai dizer que nesse momento Esaú chega e Jacó se inclina diante dele até o chão. Isso era a forma de pedir perdão. Era uma
no máximo 2 vezes, diante do passado. Mas Jacó faz ainda mais, Jacó faz 7 vezes, com um sinal de não só um arrependimento comum, mas sim um arrependimento verdadeiro, demonstrando que verdadeiramente ele estava arrependido de tudo aquilo que ele fez e daquilo que verdadeiramente tinha gerado diante da sua família e diante da sua amizade de sangue com o seu irmão. A Bíblia diz que nesse momento ele se inclina até o chão 7 vezes. Imediatamente Esaú corre ao encontro dele. A Bíblia diz que ele levanta, beija o seu pescoço e chora juntamente com ele, porque diante das orações de Jacó, Deus já tinha abrido o coração de Esaú, para que Esaú, quando se encontrasse com seu irmão, viesse abertamente receber o perdão da sua parte. Eu gostaria de trazer para você nessa noite a maior base do perdão, que é a reconciliação. Eu estava observando, irmãos, que o que nós precisamos desses últimos dias é se reconciliar. Porque, infelizmente, vivemos em atritos. Isso é no seio familiar, isso é no trabalho, isso é até mesmo dentro da igreja, e é um lugar que não pode ter atrito, mas infelizmente acontece. E quantos tempos nós não vivemos assim? Quanto tempo você não vive assim com alguém? Você não olha para a cara da pessoa, você não quer conversar com ela, você não quer papo com ela, ou cano, canabra. Jacó e Esaú viveu 20 anos separados um do outro, sequer, porque no tempo não tinha telefone. No tempo não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, sequer poderia ter ligação, que não existia. São 20 anos sem contato. Jacó gerou famílias, filhos, e seu irmão não conhecia ninguém. Mas Jacó sempre teve de joelho dobrado. A Bíblia vai dizer que quando ele luta com o anjo, a sua luta com o anjo para receber a bênção, essa luta foi uma luta de transformação na sua vida. Jacó não seria mais Jacó, enganador, seria Israel, aquele que receberia a promessa. Jacó não poderia mais viver com engano. Jacó teria que ser, sim, totalmente verdadeiro. Mas a Bíblia não vai dizer, mas eu creio, fazendo aqui a conjectura. Quantos dias Jacó, diante das suas orações, por mais que ele soubesse que Deus estava na sua vida, por mais que ele soubesse que Deus estava no seu caminho, por mais que ele soubesse que a promessa estava
fazendo maravilhas e prodígios na sua vida. A sua consciência todo dia pesava diante da culpa que ele tinha com o seu irmão. Xarabacantababra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ser real com você. Começa a pensar na culpa que tu tem aí agora. Não importa o tempo. Mas se existir alguém que você precisa pedir perdão, não faça uma vez. Não deu certo. Fez a segunda, não deu certo. Tente, se for possível, 7 vezes. Jacó, como foi diante de Esaú? O interessante é que ele se inclinou, mas o seu irmão veio até ele. Esaú. É o que está faltando muitas das vezes não acontecer na minha e na tua vida. A gente temos um negócio diante de cada um de nós, infelizmente. Ele mesmo vai dizer no capítulo 17, a partir do versículo 9, ele diz: o coração do homem é mais enganoso do que toda a causa que existe na terra, não o conhecerá. O meu teu coração é enganoso. Mas uma coisa é certa: o que faltava verdadeiramente era a reconciliação, para que as coisas continuassem sendo verdadeiramente da maneira que era para ser. Jacó todo dia olhava para o céu e dizia: Senhor, ainda falta algo acontecer. Eu estou vendo a tua promessa, estou vendo algo dentro de mim acontecendo, estou vendo algo diante da minha família acontecendo, estou vendo as misericórdias do Senhor sobre a minha vida, mas a minha consciência ainda está pesando por algo que está faltando ainda na minha vida. E eu sei que verdadeiramente depende de mim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jacó tomou tanta iniciativa que ele colocou toda a sua família diante dele, para que seu irmão conhecesse o que Deus tinha feito sobre ele. E o interessante é que, com a inclinação de Jacó sobre Esaú, Esaú entendeu que ele deveria chegar, não para querer matar o seu irmão, mas sim para o abraçar, beijar e fazer com que a família realmente fosse constituída novamente. E que eles viveriam como uma família diante da promessa que Deus tinha sobre a vida de cada um. A base, irmãos, do perdão é a reconciliação. A palavra de Deus vai dizer que Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. Até Cristo, necessariamente, Ele mesmo fez isso. Não foi eu nem você que fez, se reconciliou com Ele. Foi Ele mesmo que nos reconciliou com Ele mesmo. Porque se não tiver uma reconciliação, não tem perdão, não tem amor, não tem parceria, não tem nada que é da vontade de Deus na minha e na tua vida, se não tiver reconciliado diante dele.
Jacó, quando se reconcilia com seu irmão, a primeira coisa que ele faz é mostrar a grandeza de Deus sobre a sua vida. O seu irmão se alegra quando vê o que Deus tinha feito na vida do seu irmão. Quando nós estamos, irmãos, intrigados, com ódio, com raiva do outro, você quer ver o quê? Você quer ver ele prosperando? Você quer ver o bem dele? Você quer que ele morra? Você quer que o capeta arranque o pescoço dele? É isso mesmo. Mas quando há uma reconciliação, o amor de Deus entra no coração. Aí é o momento que você vai ter o amor e o bem, não só daquela pessoa, mas de tudo que aquela pessoa tem. Você vai ver a pessoa prosperando, você vai dizer: eita, que Deus abençoe cada dia mais. Você vai ver Deus trazendo cada vez mais bênçãos sobre a vida daquela pessoa, e você dando glória a Deus, porque você também é participante dessa bênção. Tudo isso quem traz uma reconciliação daquele que verdadeiramente tem o perdão no seu coração. Uma certa feita, estava em São Paulo e estava no culto de Santa Ceia, estava ministrando a ceia, pastor, existia duas irmãs. Uma era segunda do oração, segunda dirigente, e a outra era irmã que era do departamento, era mais nova. E a partir dessa irmã da segunda de oração, foi que essa irmã aceitou Jesus. Só que elas moravam perto uma da outra assim, claro. E sei lá, o Vandir para lá e lá, estava uma virada com a outra para lá. Chegou o dia da ceia, a gente estava por dentro da situação. Eu não vou dizer que Deus tinha me revelado, porque eu não vou falar sobre isso, não é? Eu falo com Deus. Acontece mesmo. Porque ele dá, Deus me revelou, você já sabe da situação, para que você está revelando? Não revelou você, talvez também. Mas não foi Deus que disse agora, não é assim não. E eu soube saber da situação, e na hora, na parte assim, Deus fez aquilo que muito no passado a gente fazia. Sabia que existia alguém que estava, não estava em paz com o outro, né? Naquele momento eu disse: não, se tiver alguém que está com alguma mágoa no coração, se está triste com seu irmão por algum motivo, se você quiser perdoar o seu irmão, vem até aqui, na frente, nós iremos orar por você, viu? Porque necessariamente nós vamos que você tomar a santa ceia do Senhor, dessa forma. Porque em vez de você ser abençoado, não é muito bom não. A Bíblia diz: não me depois do nascimento, mas pão e beba de cidade. Todo que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não piscine do corpo do Senhor. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem. E naquele momento, a irmã se levantou e a outra também se levantou e vieram até a frente. Quando chegou à frente, aí eu perguntei: irmã, você não tem algo contra a irmã? A irmã tem algo contra a irmã? Não. Então, por favor, para quebrar todo o laço satânico, a irmã deu um abraço na outra. A irmã foi lá, não era mais baixinha, outra era maior. A baixinha pegou a outra pelo meio e abraçou. Eu senti que a outra virou a cara assim.
Aqui não era para virar, que era mais filho, né? Infelizmente. Virou a cara. Nossa, meu Deus do céu. Eu vi, não. Quer dizer, a que fez isso não perdoou, irmão. Ela enganou assim. Era melhor que nem tivesse se levantado, ficasse no lugar de trás e não perdoava. Eu quero aqui fazer uma coisa que não era verdade. Viu? Ela não conciliou a situação e também não quis a conciliação com a sua irmã. Com tudo isso, tudo bem, oramos, e cada um foi para o seu lugar, com sua graça. Infelizmente, nos dias atuais, as pessoas, ela hoje está afastada do Evangelho, ela foi dirigente sobre a oração, não está na igreja mais. Não está na igreja. É muito triste isso. Mas é assim mesmo. Mas o que eu quero dizer, olha a importância, irmão, de se conciliar, de se reconciliar, de viver o perdão. A gente observamos nesse texto que é muito importante nos dias atuais, eu e você como igreja de Cristo, vivermos, irmãos, se reconciliando, viu? No sentido de perdoando ao outro, um ao outro. Fulano me fez algo de errado. Fulano tem um coração duro, mas eu sou um homem, uma mulher de Deus. Faça que nem Jacó. Jacó, ele viu o erro dele, buscou de toda maneira o perdão do seu irmão. Mas por si só, Jacó não poderia fazer isso. Necessariamente o seu irmão teria que vir até ele, para que eles dois começassem a conversar e ali um perdoar o outro. Mas Deus abriu o coração de Esaú e Esaú foi até lá, para que Jacó visse que ele também queria a reconciliação. Isso demonstra para mim e para você também nos dias atuais, que muitas das vezes as pessoas que fizeram mal para mim e para você, não é necessário aquela pessoa que fez o mal para você, principalmente quando é uma pessoa do mundo, uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, que não tem o coração aberto para perdoar. Você tem que tomar a tua atitude, chegar até ele e dizer: me perdoe, irmão, pelo que aconteceu. E muitas das vezes a pessoa pode ter feito mal para você. Glória a Jesus. Eu tenho um amigo, ainda desde jovem, desde amigo, até hoje. E a gente trabalha junto muitas vezes. E estava trabalhando junto, aí teve um dia que a gente entrou num atrito lá, e ele falou um monte para mim, umas coisas, eu fiquei assim, fiquei meio chateado. Aí passou-se um tempo, mas aquilo negócio da minha consciência. Vai lá, ele falou um monte para mim, mas vai lá depois. Passou-se os dias, aí meu coração está aberto, eu não fiquei com raiva, fiquei com nada. Mas ele, por não ter a mesma consciência que eu tenho acerca do Evangelho, da Palavra de Deus, mas quando foi um dia, Deus disse: vai lá na casa dele. Para mim ele ia falar alguma coisa. Quando eu cheguei lá, ele entra aí, vamos conversar. E aí ficou tomando café, conversamos. Parece até o caso de Jacó e Esaú. Por que isso? Porque a base do cristianismo, a base do Evangelho, é o perdão, é o amor, é a conciliação. Deus nunca vai deixar você viver intrigado com ninguém. Deus sempre vai arrumar uma oportunidade para esse conflito acabar. Vai depender de você querer, de você ter um coração aberto para que Deus possa agir diante do teu coração, principalmente diante das tuas intercessões, diante da tua oração, orando pelaquela pessoa que está muitas das vezes com raiva de você.
quem vai fazer isso não é você, não é a tua personalidade. Quem vai fazer isso é Deus. Aleluia. Por mais que você queira ir até lá, mas se você não pediu a Deus, o camarada, quando chegar lá na porta, ele vai dizer para você: quem mandou você vir? Volta, quero ver a tua cara, rapaz. Agora, se você estiver orando, se você estiver pedindo a Deus para que Deus entre no propósito e abra o coração do camarada lá, foi o que Jacó fez. Jacó foi 20 anos, irmãos, esperando esse momento. Aleluia. Mas Deus preparou o dia, a hora, o momento em que eles renovaram, firmaram e se reconciliaram Aleluia. naquele momento. Glória a Deus. E ali viveram até o tempo que Deus permitiu. Glória a Deus. E hoje, nos dias atuais, é uma das piores armas do adversário para destruir a nossa fé. É os conflitos que existem dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja. Não pense que aqui dentro todo mundo vai vir paz um para com o outro. Não. Não. Aleluia. Eu digo uma coisa para você, eu vivo. Graças a Deus eu não tenho nada contra ninguém. Se a pessoa tem contra mim, eu não sei. Porque muitas das vezes eu e você não faz nada, mas às vezes as pessoas olham para ele e dizem: não gostei de fulano, não gostei de ciclano. Aleluia. Muitas das vezes os conflitos não são gerados por nós, muitas das vezes são gerados pelas pessoas que vêm contra a nossa vida. Mas uma coisa é certa, que eu e você, como servo do Senhor, você tem que fazer de tudo na tua vida Aleluia. para viver uma vida de paz. Não é viver em paz consigo mesmo, que é muito fácil viver em paz. Isso aqui é um pouco difícil até, viver em paz consigo mesmo. No dia que nós estamos vivendo, é tanta coisa na cabeça, na mente, nos aldeia, mas muitas das vezes queremos viver em paz consigo mesmo e com aqueles que estão ao redor de nós. Não importa se estamos vivendo atrito, se estamos até mesmo vivendo em guerra, não importa. Chegamos até o momento de dizer: eu quero saber de fulano ciclano, eu quero saber da minha vida, o meu compromisso aqui é com Deus. Quem disse isso? Aleluia. Seu compromisso primeiro é com o teu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que é primeiro com o teu irmão? Abra a Bíblia aí. Abra a Bíblia. Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, versículo 20. Quem encontrar pode ler. Primeira epístola de João, capítulo 3. Vá. Versículo 20, né? 19 e 20. Nós nos amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Amém? Você está ouvindo aqui o apóstolo João falando
Primeiramente, eu amo a Deus. O texto é claro, irmão, dizer: se alguém diz eu amo a Deus, ou odeio, aborreço o seu irmão, é mentiroso. Você diz, não, amor, aqui eu amo Jesus, e tu intrigado com o teu irmão, você é um mentiroso, rapaz. Você é um mentiroso. Não é o que eu estou dizendo, é a Bíblia. Porque tem muita gente dizendo, eu amo Jesus. Jesus, tu é tão lindo, intrigado do outro. Você é um mentiroso, você não ama Jesus nunca amou. Você só vai amar Jesus quando você perdoar o teu irmão e ser feliz com ele. Aí você ama Jesus. Porque a base do Evangelho, irmão, é o perdão, é o amor. Se não tiver perdão, não tem salvação. Eu já disse isso, não só uma vez, como 50 vezes já disse isso aqui. Aí ele vai dizer, pois quem não ama seu irmão, como pode amar Deus que nunca viu? Você está vendo teu irmão todo dia, não ama, vai amar Deus que nunca viu na vida? Não é assim que nós faz, irmão? Quando o camarada fazia as coisas erradas, ele olha para a esquina, olha para o lado, olha para trás, para ver se está alguém olhando para ele fazer as coisas erradas. Ele olha para o céu, para ver se Deus está vendo. Está preocupado com Deus? E como é que você diz que ama a Deus, irmão? Desse jeito? Você nem sabe se Deus não está lá, você tem hora para estar fazendo os erros, irmão. Aleluia. O negócio é mais difícil que nós imaginamos. Agora volte a ler 3, 14 e 15. Para a gente entender o que é o amor. Tem muita gente pensando que amor é qualquer coisa. Deus foi enfático, Deus foi real, através da pessoa bendita de Jesus aqui na terra, para dizer para mim e para você que viver em Cristo é viver em paz. E essa paz não é a paz do teu coração, não, é a paz com a sua igreja, com o seu irmão e principalmente com aquele que te persegue. Aleluia. Quando Jesus disse amar o próximo, Jesus não falou dos irmãos da igreja, não falou daquele que está lá fora. O teu inimigo, que quer o teu mal. Eu falei isso aqui ontem no ensinamento. Viu? Sabe o que Jesus falou? Cuspindo ele, maltratando, batendo, chicoteando, blasfemando, falando coisas horrendas diante dele. O que foi que ele disse? Olhou para você e disse: Pai, perdoa, que ele não sabe o que é que faz. Tinham consciência, viu? Sabiam o que estavam fazendo, mas Jesus disse: Pai, perdoa. Jesus ainda foi ainda mais, não só falou do perdão, mas ele disse: Pai, faça com que ele seja como uma criança que não sabe o que está fazendo. Olha o coração de Cristo. O tempo foi embora. Já leu, Benção? Cadê? Vem, anda. 1 João 3, 14 e 15. Isso aqui é forte, hein, mano? 3, 14, 15, né? 1 João 13, 14. Não, 3, 14 e 15. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, não permanece na morte. Amém. Você vai observar aqui, o que é que João está dizendo? Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Você tem vida onde? Em Cristo. Você passou da morte para a vida. Agora, por que você passou da morte para a vida? Qual foi o motivo para que você passasse da morte para a vida? Nós sabemos que foi através do sangue de Jesus, que é o amor. O que Jesus quis dizer foi isso. Aí ele vai dizer: porque fazemos o quê? Amamos quem?
não adianta pregar, não adianta louvar, não adianta fazer nada nesse mundo que você está intrigado. Você não vai para o céu, você vai para o inferno. Porque o texto já diz aqui: quem não ama o seu irmão permanece na morte. E quem é que vai para o céu morto? Quem é que vai para o céu morto? Está falando da morte espiritual aqui. Não está falando da morte física. Morte espiritual. É por isso que se a consciência de você aí está batendo, irmão, se você tem algum problema na tua mente aí, se está acusando algum perdão que você tem que perdoar o teu irmão, faça favor de fazer logo. Porque Jesus pode voltar agora ou a qualquer momento. E se ele voltar, infelizmente, a gente fica. O negócio é mais difícil do que nós imaginamos. Servir a Jesus não é vir para a igreja cantar louvor, pregar a palavra ou até mesmo se sentar nessa cadeira, não. Servir a Jesus é perdoar o seu irmão inimigo a qualquer um que verdadeiramente perdoa. Você tem que perdoar. Se não perdoar, não vai para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Isso não é mérito meu. Eu agradeço a Deus porque sou assim. Não é que eu não tenha raiva, não é que eu posso ficar com raiva de uma pessoa, sou ser humano. Aleluia. A minha Bíblia diz que a gente deve irar, mas não pecar. Você se irar, você ficar com raiva, isso é normal. O ser humano é um ser pecador e também é um ser que tem as suas atitudes, tem as suas emoções. Isso é normal. Você ficar bravo, você ficar transtornado, isso é normal. A única que não importa é você pegar e guardar no corpo, dentro da tua alma, dentro do teu coração. Falei isso aqui, eu não sei umas vezes já. Falei. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas existe enfermidade no seu corpo, que ela procura o médico de manhã, de noite, de tarde, fez exame disso, daquilo, outro, toma remédio, está não sei quantos tempos e nunca fica bom. Sabe por quê? Porque não é enfermidade comum, é um espírito de enfermidade. Você sabe muito bem que existe espírito de enfermidade, né? E infelizmente os maiores espíritos de enfermidade são causados por sentimento, mágoa, ódio no coração. Viu? Deixa eu dizer uma coisa. Vai concluir, o tempo já foi embora. Você sabe, irmão, qual é a maior causa de um câncer, de uma depressão no grau elevado? Quando é que acontece isso? A ciência diz isso. É muito difícil uma pessoa que passou um trauma, uma perca, algo que ela passou muito tempo ali, sofrendo sentimentalmente, para um ano ou dois, ela não ter, se ela não se cuidar, ela não tem um câncer. É muito difícil, ela também, se for possível, não adentrar diante de uma depressão. Isso é, aquilo muitas das vezes é algo que está guardado aqui dentro, que guarda no coração. Sentimento. Viu? Você pode observar uma pessoa que sofreu muito diante de uma situação, por uma perda, por isso, por aquilo outro. Você vai observar, um ano ou dois, aquele sentimento que ela estava ali, vivendo aquilo ali, vai gerar dentro dela uma inflamação. Nós sabemos em termos de célula cancerígena, né? Viu? Sabemos que o nosso corpo tem, viu?
É dessa forma. E uma das causas maiores dos problemas, viu? Físico, doenças, são essas que as pessoas não tratam com Cristo, o perdão. Tem pessoas que têm sentimentos passados, coisas que aconteceram na sua vida e que a pessoa não quer perdoar, não quer dar o braço a torcer, e muitas das vezes aquilo ali está trazendo um resultado terrível na vida da pessoa, e a pessoa não quer de maneira nenhuma. Aleluia. Só para terminar, eu achei muito interessante, Deus confirmou que eu iria falar através da palavra oficial. É muito interessante aquela carta, aquela palavra que o nosso irmão Diácono Leandro leu, só para a gente concluir, que está dentro até do texto que o Senhor falou. Ele diz assim, o irmão eu já disse aí, então está falando aquilo, só confirmando o que a gente iria falar. Aleluia. Ele diz assim, porque vos fosse chamado a liberdade, não usei essa tal liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vos servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti. Glória a Deus. Está entendendo? Aleluia. Paulo está dizendo aqui aos Gálatas: não dê a liberdade, essa tal liberdade que você tem, para dar lugar à carne, viu? Glória a Deus. Mas essa liberdade que você tem é para servir o teu irmão em amor, viu? E ele diz: olha, toda lei de Deus, não adianta você fazer isso, fazer aquilo outro, aquilo outro. Toda lei de Deus, ela se cumpre numa só palavra. Se você está fazendo isso, amarás o próximo como a ti, você já cumpriu toda a palavra de Deus, irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por essa noite abençoada, por esta palavra, Senhor, que o Senhor possa estar colocando em nosso coração, Senhor, sempre, meu Deus, a vontade de estar perdoando o nosso irmão, de estar amando o nosso irmão, Senhor. Pai amado, nos leva para casa, Senhor, com total segurança, Senhor, nos dê livramento, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Tira suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: amém. Que a paz do seu irmão, que Jesus te ama, e você também.